Pessoal, vamos então para a parte 2 aqui da nossa aula prática sobre ensaios de dureza. Vamos falar um pouco sobre o ensaio Brinell, tá? Esse ensaio Brinell é um pouco diferente do Rockwell, porque aqui a gente vai considerar a área da indentação. Vamos dar uma breve olhada aqui nesse vídeo esquemático aqui. Vou tirar o som aqui porque é apenas uma musiquinha. Então, olha só, a gente tem o nosso indentador no formato esférico. A gente só vai ter esse formato esférico para o ensaio Brinell, né? Então, a gente vai ter uma aplicação de uma carga. Percebe que a gente não tem pré-carga aqui. E retira, né, o nosso indentador. E a gente consegue mensurar por meio de algum microscópio óptico ou alguma lente de aumento o diâmetro, né, da indentação formada pelo penetrador, né? Por meio do cálculo, né, de diâmetro, a gente tira um diâmetro médio, a gente chega no valor da dureza Brinell. Então percebe que aqui a dureza já não é dada de forma direta, né? A gente precisa fazer algumas medidas no microscópio para obter o valor de dureza. Então já não é tão direto quanto o Rockwell, não é tão fácil de automatizar, mas ainda é um método bastante simples e rápido, tá, pessoal? E esse ensaio é geralmente usado para aços, metais não ferrosos, produtos siderúrgicos em geral, tá? E a gente não usa muito para produto temperado, eu vou mostrar porquê, né? E geralmente são para estruturas não uniformes, tudo bem? Então, esse vídeo aqui a gente já viu. O ensaio basicamente é isso. Consiste em comprimir uma esfera de aço temperado com diâmetro Dzão contra a superfície plana e limpa do material, né, o nosso corpo de prova, com uma carga P, né, durante um tempo T. E vai produzir uma impressão de calota esférica sobre a superfície da amostra. É basicamente aquela animaçãozinha que eu mostrei para vocês na primeira aula, tá? Então, o tempo aqui também pode variar. Esse tempo depende muito de material, mas entre 10 a 30 segundos, tá? E um ponto interessante é que a indentação é um pouco maior que no ensaio Rockwell. Então, em alguns casos, pode ser considerado um ensaio destrutivo, mas apenas superficialmente. Então, vamos ver mais detalhado o ensaio Brinell, né? A gente tem apenas um único tipo de indentador. Então, lá no Rockwell a gente tinha piramidal e esférico. Aqui a gente vai ter só esférico. No caso, pode ser de aço temperado, tá? Aço endurecido temperado, né? Ou de carbeto de tungstênio. O carbeto de tungstênio é mais duro, então geralmente ele vai ser utilizado para fazer medidas de dureza de materiais mais duros. É claro que a escolha entre o diâmetro e o tipo de indentador, o tipo de carga, que a gente vai ver que varia aqui, bem como o tipo de material do indentador, vai depender do material que a gente está investigando, tudo bem? E os materiais mais duros vão receber cargas maiores. Mas vamos lá para essa questão de carga. Aqui, primeiramente, não temos pré-carga igual no ensaio Rockwell, tá? Tanto o ensaio Brinell quanto o Vickers não tem pré-carga, tá? E as cargas aqui podem variar, né, entre 500 e 3.000 kg força, tá? Geralmente a gente tem esse incremento de 500 em 500 kg força, tudo bem? Então, olha só, como que a gente obtém, então, o valor de dureza Brinell, né? Esse valor é uma função tanto da magnitude da carga que a gente vai aplicar, quanto do diâmetro da indentação resultante, por meio dessa equação aqui, que leva em consideração o P, que é a carga, né, em quilogramas força, o D, que é o diâmetro do indentador, geralmente é 10 milímetros, mas pode ser outro diâmetro conforme a gente vai ver mais para frente, e o Dzinho, que é o diâmetro da indentação formada, né? Então, primeiramente, a gente vai precisar medir a indentação. Como a gente mede essa indentação, né? Então, esse valor de D, esse Dzinho, ele vai ser medido por meio de um microscópio, geralmente um microscópio de baixa potência, né, um microscópio óptico, que possui uma escala gravada na lente ocular. Então, existem equipamentos mais antigos que na própria lente ocular, quando você olha, se vocês lembrarem de FCM, microscopia, né, ocular é onde a gente olha, a gente coloca o olho, né? Na própria ocular já existiam algumas escalas gravadas, né, na própria lente, que aí você conseguia fazer a medição enquanto você olha para a indentação, tudo bem? Mas, atualmente, pessoal, os equipamentos Brinell são todos semiautomáticos, né? Então, eles são acoplados a um sistema de computador, né, que vai basicamente te fornecer com um softwarezinho para você realizar a medida, né? No videozinho que eu vou passar para vocês é o que a gente vai ver, tudo bem? Mas caso vocês tenham que lidar com equipamentos mais antigos, vocês vão ter que fazer a medição de forma manual, né, pela ocular.
ok? Então, olha só, aqui a gente tem um indentador de carbeto de tungstênio, né, apenas representativo. Vamos ver o que fala o texto, né? A dureza Brinell, HB, é uma relação entre a carga aplicada P e a área da calota esférica impressa no material, tá? Então, basicamente aqui, HB, P sobre S, né? Quilogramas-força por milímetro quadrado. Isso é uma unidade de tensão. Por isso ser uma unidade de tensão, ao contrário de Rockwell, né, que a gente trabalhou com profundidade, aqui a gente consegue estabelecer relações entre dureza e outras propriedades mecânicas, como, por exemplo, limite de resistência à tração. Então, olha só, aqui é interessante mostrar que a dureza Brinell é dada por HB, ou seja, Harness Brinell, né? Lá atrás a gente tinha do Rockwell, que era HR, Harness Rockwell, aqui é HB, tudo bem? E essa é a fórmula que a gente chega utilizando aqui, a partir desse P sobre S. Esse S é a área da calota esférica, ela leva em consideração também a profundidade, mas de forma a facilitar os cálculos, a fórmula ela é traduzida dessa forma aqui. Geralmente, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com Brinell, a gente nem acaba utilizando essa fórmula, né? Porque a gente calcula os diâmetros e por meio de tabelas já que levam em consideração o diâmetro do indentador e a carga aplicada, bem como o tipo de indentador, ele já dá direto o resultado que a gente precisa. Então a gente acaba nem utilizando essa fórmula aqui. E de forma a gente cometer menos erros, né, a gente utiliza duas medidas do diâmetro, né, uma vertical e uma horizontal, e tira a média para utilizar na fórmula acima. Tudo bem? É bem simples, tá? Aí a pergunta que tem, eu falei que pode vir para vocês, né? Qual carga usar, né? Qual carga eu devo usar no ensaio Brinell? Porque as cargas elas variam, conforme a gente vê aqui em cima, entre 500 e 3.000 kgfm, né? Incrementos de 500 kgfm. Basicamente, pessoal, o que mais é utilizado, principalmente para materiais com dureza até 450 kb, são cargas de 3.000 kgfm, utilizando uma esfera de aço temperado de 10 milímetros. E aí, a gente pode usar outros valores, tá? De carga e diâmetro, que não esses, né? Não 3.000 kgfm ou 10 milímetros de diâmetro da esfera, desde que a gente consiga manter esse ângulo, né, de 136 graus aqui, que o centro da esfera faz com a impressão. Então tem esse ângulo, traça a tangente aqui, forma esse ângulo de 136 graus. E essa condição em amarelo, da gente manter esse ângulo, ela é satisfeita se a relação entre as impressões Dzinho e o diâmetro da esfera estiver dentro dessa faixa aqui de 0,3 Dzão, 0,6 Dzão. O valor mais adequado aqui seria o valor, a metade disso aqui, o intermediário, que seria 0,375 mais ou menos, tá? Então, para a gente obter essa relação, esse D, dentro desse intervalo específico, a gente tem que manter o grau de carga constante. O que é grau de carga, professor, né? O grau de carga é essa relação aqui da carga dividido pelo quadrado do diâmetro do indentador ou do penetrador, né? Então, você tem que manter constante. Então, de forma que a gente possa alterar esses 3.010 e utilizar outra carga e outro diâmetro, a gente tem que manter essa relação de igualdade, que é satisfeita por essa relação, tá? Mas para satisfazer essa relação, a gente também tem que assegurar isso aqui. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro, tá, pessoal? Né? Além disso, vai acabar que, uma vez que satisfeito essa condição, sempre vai ficar constante, né? Essa relação Dzinho, Dzão. Olha só, então todas as equações estão aqui no canto direito. Vamos imaginar então a nossa esfera inicial. E aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui é Dzão, tá? É o diâmetro da esfera de 10 milímetros. Até poderia ser o Dzinho se a gente pensasse de outra forma, como a indentação, né? Mas vamos supor que 3 kgfm, 10 milímetros, o nosso Dzinho obtido foi 3,76 milímetros. Tudo bem? Então, qual foi a nossa relação Dzinho-Dzão? Exatamente aquela relação, 0,375, né? E aqui a nossa relação grau de carga é igual a 30. Então, se a gente modificar isso, modificar a carga para 750, o nosso Dzão vai ter que ser 5, né? E por consequência, o nosso Dzinho vai ser 1,88. E assim sucessivamente, a gente pode variar, mas sempre mantendo uma relação de par aqui entre
a carga aplicada e o diâmetro da esfera. Então, para cargas de 30 kg força, que é que vai ser utilizado mais para materiais mais macios, a gente já pode usar um diâmetro menor de 1 milímetro, por exemplo. Então, o princípio do teste de dureza Brinell, tá, é que quando a gente tiver identadores de diâmetros diferentes, né, que a gente pode ver aqui, a gente tem que gerar impressões geométricas semelhantes com diâmetros proporcionais, que vai fornecer o mesmo valor de dureza. Então, a gente está buscando o mesmo valor de dureza de uma forma que a gente varia o diâmetro do indentador, a gente vai ter que variar a carga, tá? Isso a gente tem que seguir essas regrinhas do grau de carga constante e dessa relaçãozinha aqui. Tudo bem? Geralmente esses valores já são todos tabelados, conforme a gente vai ver, tá? E isso visa sempre a normatização, a utilização de uma boa reprodutibilidade do ensaio, tá bom? Então, olha só, os graus de carga constante, né? São todos padronizados, de acordo com a faixa de dureza do material. Então, por exemplo, eu quero fazer um ensaio numa liga de cobre, né? Então tá aqui, ó, liga de cobre. O grau de carga geralmente utilizado é 10. Ou seja, o intervalo de dureza que abrange é de 200 a 31,8, né? Mas comumente seria 31 a 200, né? Do menor para o maior. Então, eu tenho que usar um grau de carga de 10 para medir a dureza de cobre. Então, olhando numa tabela aqui, né? Percebe que aqui é um outro gráfico bem semelhante, os graus de carga e os materiais, né? É basicamente o mesmo gráfico aqui. Para 10, né? Para um grau de carga 10, né? Constante é o grau de carga, de acordo com a ABNT. Eu desço para cá e vejo qual carga eu utilizo de acordo com o diâmetro. Não, para um grau de carga 10, eu tenho um diâmetro de 2 milímetros aqui no meu laboratório, então eu vou utilizar uma carga de 40 kg força. Ou, por exemplo, eu tenho um grau de carga 10 e eu só tenho uma esfera... e minha máquina só aceita 250 kg força, então eu vou ter que usar o meu diâmetro de 5. Então é basicamente tabelado, tá, pessoal? Vocês veem qual material vocês vão fazer o ensaio. Sei lá, ligas de estanho, que é bem macia, né? 2,5. Então, 2,5 de carga, se a gente vem aqui, 2,5, a gente vê os pares aqui de carga e diâmetro da esfera. Tudo bem? Então, informações adicionais aqui sobre o ensaio. A norma brasileira que rege esse ensaio é a 6506-1. A norma internacional é a E10 2007. Né? Provavelmente deve ter alguma norma mais recente, essa é a mais recente do Brasil. O penetrador tem que estar limpo, isento de defeitos, igual no Rockwell. O corpo de prova tem que estar liso, limpo e plano. E tem que estar bem apoiado sobre a superfície. Aqui é mais importante ele tá plano e limpo, porque a gente vai ter que medir, né, nesse corpo de prova depois a indentação. E as distâncias aqui utilizadas, né, pessoal, a gente pode ver que é de 4 a 6, né, entre as indentações, de 2,5 a 3 de uma indentação para a borda, e a profundidade é de cerca de 10 vezes a profundidade da calota esférica formada. Então, aqui vocês não precisam decorar, pessoal, novamente, mas é bom vocês saberem. Por que a gente tem uma faixa aqui, né? Porque para materiais que encruam mais, ou seja, que sofrem mais deformação plástica, né, essas distâncias, né, elas têm que ser maior, porque geralmente a influência das indentações formadas nesse material nas adjacências é maior, né? Então geralmente a gente utiliza esse 6D e esse 3D para materiais mais macios, mais dúteis, e 4D e 2,5D para materiais mais duros. E essa espessura aqui pode variar também, tá, pessoal? Tem literatura que diz que pode ser cerca de 17D, né? Já considera o diâmetro da esfera e não a profundidade da calota. Tudo bem? Informações adicionais, algumas formas de ver o ensaio aqui pela BNT, STM e ISO de prática industrial. O primeiro mais simples de se observar é esse aqui, HB85 ou HB280. Os outros também representam essas mesmas durezas, mas apresentam informações adicionais, como por exemplo 250 aqui, ou aqui, né, esse 3000 também, representa a carga utilizada, né? Esse 5, né, que está aqui, ou aqui em cima, né, ele representa o diâmetro da esfera utilizado, tudo bem? E tem esse 20 que representa o tempo, né? Durante 10 a 15 segundos ele representa o tempo. Então, às vezes, algumas normas, outras informações têm que ser acrescidas para indicar como foi feito o ensaio. Então, vamos ao procedimento experimental aqui, né?
O processo para a gente obter a dureza Brimel, ela vai envolver os seguintes passos. É muito parecido com o Rockwell, tá? Então a gente coloca o penetrador no equipamento, né? O indentador vem aqui em cima, né? A superfície de uma amostra é preparada por polimento metalográfico. Isso não é necessariamente preciso, tá? Mas é recomendado para facilitar a visualização da indentação. A amostra tem que estar limpa e seca, isso é importante. Tá? A amostra vai ser colocada nessa basezinha aqui, igual foi no Rockwell. E esse volante manual vai subir a máquina, né? Para aproximar a amostra do indentador, né? No caso, não vai estar o indentador ali, vai estar a ocular ali, para a lente, para você poder observar o material, né? Aqui é uma informação que pode ser necessária em alguns equipamentos ou não, de você ligar o motor para fazer o óleo circular, nem sempre isso vai ser necessário. O passo 6, né, é você subir essa alavanca até... não, do passo 6 ele diz aqui o seguinte, para você, antes de você aproximar a amostra, né, você utilizar essa alavanca de carga e descarga várias vezes para a máquina não ter erros durante a medição, né, para ela meio que, de certa forma, aquecendo, vamos dizer assim, né. Aí sim, né, essa parte é mais mecânica, tá? A parte 7 sim, a gente sobe a base, né? Até que ponto a gente sobe? E aqui é interessante, lá a gente subia até dar pré-carga no Rockwell, aqui a gente sobe até a gente conseguir focalizar a amostra no microscópio, da mesma forma que vocês faziam em FCM, lá em metalografia, tudo bem? Por quê? Porque é nesse ponto que a gente vai fazer indentação, a gente seleciona a área pelo microscópio, e aí a gente tem que conseguir medir, então a gente tem que deixar numa região focada, tudo bem? A carga que a gente escolheu é aplicada por meio da alavanca, né? E após um período de tempo, né, essa carga vai ser retirada, tudo bem? Para a posição de descarga, ou seja, a alavanca vai ser colocada na posição de descarga. No caso, a alavanca aqui está aqui em cima, mas em alguns casos ela fica aqui embaixo, tá? E aí, uma vez removida essa carga, a gente tem que... nesse caso, ele utiliza esse dispositivo de projeção girado para dentro, né? Esse é um caso mais manual, tá, pessoal? Mas existem casos mais automáticos. Uma vez feito a indentação, a gente tem que refocar, porque geralmente sai um pouco do foco nesse processo de indentação. E aí você vai medir a indentação cuidadosamente, utilizando as escalas fornecidas no equipamento óptico. E aqui, tanto na direção horizontal como na vertical, vai pegar duas medidas do diâmetro, tá? Então aí você vai ter claramente essa impressão no equipamento de medição. Nesse caso, pessoal, eu gosto até de passar para esse próximo slide que dá para ver melhor. É um modelo mais antigo do Brinell, que ainda existem hoje nos laboratórios. Ele apresenta duas escalas aqui, uma escala clear screen, né, que é a tela transparente, a tela clara, e a escala de foco, né. E cada uma dessas escalas cada uma dessas lentes, né, tem uma escala. Então uma tem essa escala de Vernier, que é uma escala menorzinha, e outra tem essa escala maior, né, espaçada de 1 milímetro, tá vendo? Né? E essa aqui é de 0 a 1 milímetro, e para compensar ainda tem um micrômetro aqui. Então, por exemplo, essa indentação, ela tem cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Aqui, por essa diferença entre esses dois zeros que a gente seleciona, né, a indentação tem que ficar nas bordas, né, interiores dessa escala, né? A gente observa que é só 0,1, então 7,1, e a diferença dessa escalinha que faltaria para o 0,2, né, a gente vê no micrômetro que é cerca de 0,07, né, e aí se a gente soma tudo dá 7, mais 0,1, mais 0,07, que dá 7,17. Mas difícil vocês utilizarem isso hoje em dia, pessoal. Existem, a gente vai ver no vídeo, casos mais automáticos, né, que aí você faz a medição utilizando o próprio computador. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo eu acho que eu vou deixar o áudio porque ele está com explicação, mas eu vou falando por cima. The Brinell Hardness Test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make himself familiar with the testing machine. Então percebe que esse é um equipamento mais moderno, né? Você não vai colocar seu olho na ocular aqui, né? Ele já joga direto para a tela do equipamento, a indentação, e é tudo automatizado, né? Percebe que está em alemão aqui, né? Prüftechnik.
Vamos continuar aqui. The monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. Below the control panel, aqui a gente tem a lente que a gente vai utilizar para focar, né? Percebe que ela é 10 vezes no nosso objetivo aqui. E aqui está o indentador, tá vendo? Esse revólver, ele gira, né? E aí muda no momento da indentação. A microscope lens with a digital camera and an indenter are installed. Olha lá. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. It is also possible to select and exchange the indenter, so different methods of hardness testing can be conducted on the same testing machine. O que ele está falando? Que é possível trocar o indentador e colocar, por exemplo, o indentador para o ensaio Vickers aqui, né? Que é a próxima parte da nossa aula que a gente vai ver, tá? Bem como você pode trocar o diâmetro do indentador que você está utilizando apenas pela substituição do indentador, né? The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. The principle of the Brinell hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, then evaluate the surface area of the indentation. The tester selects a suitable spherical indenter and inserts it into the holding device. Como aqui é o ensaio Brinell, né? O nosso dentor, ele tem o formato esférico e pode ser de aço temperado ou carbeto de tungstênio. Of the testing machine. Coloca o indentador, né? Percebe a esferinha aqui, nessa pontinha. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table. Percebe que aqui ele não utiliza uma amostra, ele utiliza basicamente uma peça inteira aqui, né? Provavelmente uma peça já obtida de fundição, que talvez tenha sido usado ou não, ou passado por um processo de acabamento ou não, ele vai medir, né? O ideal é que pelo menos algum tratamento seja, um lixamento tenha sido feito aqui, ou talvez o corte tenha sido feito, senão a gente não consegue ver depois a indentação, tá, pessoal? Rotates the microscope lens into vertical position and adjusts the correct height of the test piece. Então, tá no processo de focagem, né? Ele está focando no microscópio para achar a altura ideal para fazer a indentação. Surface into focus, he selects the exact. Percebe que a superfície não tá polida nem lixada, né? Ela tá com vários defeitos aqui. Parece que foi cortada, né? Tem alguns sulcos de corte aqui. Talvez tenha sido lixada de forma bem grosseira. Spot where the hardness test is to be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. Então, olha, fez indentação, voltou o microscópio e aqui está a indentação. Ela está bem grande até, dá para ver bem claramente. With the control knob, the tester places. Esse é o método utilizado para medir a indentação, né? Então ele vai traçar essas duas linhas tangentes aqui à esfera e essas duas linhas tangentes à esfera aqui também. 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it. The testing machine can now calculate the Brinell hardness. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 250. Aí o próprio computador já te dá diretamente o valor da dureza, né? Você não precisa fazer aquelas continhas para seguir em frente. Então, pessoal, rapidamente vantagens e desvantagens desse método, e a gente termina essa aula. A vantagem, né? Esse ensaio, ele é aceito para metais que não possuem estrutura uniforme, ou seja, ela é bem heterogênea a estrutura, né? Por quê? Porque ele faz uma indentação grande, ele cobre diferentes regiões desse material e meio que ele te dá uma média, vamos dizer assim. Se você quiser analisar uma estrutura bem uniformezinha, que tem alterações
uniformes, já não é recomendado, né? Se você quiser, por exemplo, observar materiais que sofreram tratamento térmico superficial, como têmpera superficial ou cementação, ele já não serve, tá? Como eu já falei, a gente pode estimar algumas propriedades mecânicas, porque a gente faz a dureza Brinell por meio de esse conceito de tensão. É um equipamento de baixo custo até, e fácil operação, não tão fácil e rápido que nem o Rockwell, tá? Então é menos utilizado industrialmente, mas é rápido também. Já as desvantagens, né? E aqui são outro, percebe? Aqui é um equipamento mais antigo, que você tinha que olhar aqui para medir a indentação, e aqui é um equipamento mais moderno, igual ao do vídeo que a gente viu, né? A desvantagem principal é que a dureza Brinell, ela só mede até próximo de 500 HB, recomenda-se 450 HB. Acima disso, né, materiais que têm uma dureza muito maior que isso, já começa a danificar o indentador, e aí é recomendado utilizar ou Rockwell ou Vickers, tá? Então ela tem essa limitação de teto de escala, a gente pode dizer assim, né? Uma vez que deforma o indentador, pode gerar análises posteriores com imprecisões, né? Existe também a necessidade do acabamento superficial da amostra para poder medir a indentação. E aqui, como a impressão às vezes acaba sendo muito grande, pode ser um ensaio destrutivo e pode acabar inutilizando a nossa peça, né? Novamente, não é útil fazer esse ensaio para materiais que sofreram tratamentos superficiais, né? Porque ela acaba pegando uma região maior do que a superfície, talvez, dependendo do tamanho da camada, né? E em alguns casos pode gerar esses problemas de deformação na borda da impressão. Então, por exemplo, materiais macios ou dúteis, né? Eles que têm essa capacidade de deformar mais, que a gente chama de sofrer encroamento, né? Eles tendem a sofrer esse fenômeno de amassamento das bordas, que a gente vê aqui. E aí acaba que o diâmetrozinho da indentação acaba sendo menor que o real. Já materiais duros, a gente vai ter o fenômeno de aderência do metal à esfera de ensaio. E aí acaba acontecendo essa projeção, né? Vocês conseguem ver aqui embaixo também, bem pequenininho esse lip, né? Essa projeção do metal para fora da superfície do corpo de prova. E aí ao contrário, aí aqui a diagonal medida acaba sendo ligeiramente maior que a dimensão real. Então esse é um erro de leitura que pode acontecer nesse ensaio Brinell. Tudo bem, pessoal? Então, dessa parte do ensaio Brinell, era isso que eu queria passar. O ensaio Vickers, vocês vão ver que é muito parecido com o ensaio Brinell. O que muda basicamente o tipo de indentador e o tipo de indentação que é formada. Tudo bem, pessoal? Então, tome uma água e vamos para a parte 3 da nossa aula.